Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas tecnologias que, rodam nos bastidores das grandes empresas, mas que são a diferença entre um grande susto e uma catástrofe completa. Estamos falando de backups de banco de dados. E quem já é mais das antigas na área com certeza lembra do cenário. Era quase um pesadelo, né? Para fazer um backup seguro, ou você desligava tudo, o famoso cold backup, e parava a operação, ou você entrava num processo manual super complexo, cheio de risco, que era o hot backup. A nossa análise de hoje é sobre a solução da Oracle para esse caos, o Arman Recovery Manager. A gente recebeu um material muito bom que detalha por que ele é tão crucial. E a nossa missão aqui é simples: extrair a essência disso, entender os conceitos-chave e, o mais importante, as armadilhas que podem pegar até quem já tem experiência. É uma ótima pauta, de verdade, porque o RMN, ele é muitas vezes subestimado, sabe? Muita gente acha que é só mais um programa de backup, mas o primeiro ponto, o mais fundamental, é que ele não é um software externo. O RMN é parte do cérebro do banco de dados, ele está no kernel da Oracle, e é por isso que ele é tão poderoso. Ele não está só copiando arquivos cegamente, ele entende o que tem dentro deles, ele sabe a diferença entre um bloco de dados em uso e um bloco vazio, e isso muda tudo. Hoje, em qualquer ambiente sério, de alta disponibilidade, RMN não é uma opção, é a regra. Certo. Então, vamos criar um cenário. Imagina que alguém acabou de pegar responsabilidade por um banco de dados de produção. Qual é a primeiríssima coisa que essa pessoa tem que checar para garantir que existe uma estratégia de recuperação que funciona? O material que a gente viu insiste muito num pré-requisito, o tal do modo Archive Log. Para quem nunca ouviu falar, que desastre a gente está tentando evitar com isso? O maior de todos, o desastre de perder dados. Pensa assim, de forma bem simples. Um banco de dados pode operar de duas maneiras. O modo padrão, que é mais simples, é o No Archive Log. Nesse modo, o banco vai anotando as transações num arquivo temporário, que a gente chama de Redo Log. Quando esse arquivo enche, ele simplesmente joga fora o conteúdo e começa a escrever de novo. Peraí, ele joga fora o registro de tudo o que aconteceu. Qual é a consequência prática disso? A consequência é brutal. Se você está nesse modo, você só pode fazer backup com o banco de dados desligado. Então, digamos que você fez sua backup no domingo à noite. Aí acontece uma falha na terça-feira de manhã. Eu só consigo voltar para o estado de domingo. Exato. Você só consegue restaurar o banco para aquela foto de domingo. Todo o trabalho de segunda e da manhã de terça simplesmente evaporou. Uau, Não existe um registro para refazer essas transações. Já era. entendi. É a foto de domingo e nada mais. E qual é a alternativa? A alternativa é o modo Archive Log. A lógica é parecida, ele ainda usa os redo logs para registrar as transações, mas, antes de apagar um arquivo de log cheio para reutilizar o espaço, o banco de dados faz uma cópia dele, ele arquiva esse log. Ah, então ele vai guardando um histórico. Exato. Ele cria um histórico completo, um filme de todas as transações que já ocorreram no banco. Agora, se a falha acontece na terça de manhã, o processo é outro. Você restaura a foto do backup de domingo e depois repõe o filme. Você aplica todas as transações que foram arquivadas de segunda e de terça até chegar no exato segundo antes do desastre. Faz todo sentido. Para qualquer ambiente que roda 24/7, essa é a única forma de garantir que não vai ter perda de dados. Não é nenhuma opção, é uma obrigação. Beleza. Então, com Archive Log ativado, a gente tem a foto, que é o backup, e o filme, que são esses logs arquivados. O sistema precisa de um jeito de organizar tudo isso, de saber onde está cada peça desse quebra-cabeça. Como o RMan gerencia esse inventário? O material fala de duas abordagens: usar o Control File ou um Recovery Catalog. Exatamente. O Arman precisa do mapa do tesouro dele. E a forma mais simples, a padrão, é usar um arquivo que já existe no próprio banco, o Control File. Esse arquivo já tem informações vitais sobre a estrutura do banco. O Arman simplesmente adiciona ali o histórico de todos os backups que ele fez. É fácil, não exige configuração extra. Parece simples até demais. Onde é que está a pegadinha?
A pegadinha é que você está guardando o mapa do tesouro dentro do próprio baú. Ah, Se você perde o banco de dados e junto com ele o control file, você também perdeu todo o histórico de onde estão os seus backups. É o que a gente chama de ponto único de falha. E por isso, para ambientes maiores, mais críticos, existe a segunda opção, o Recovery Catalog. e o que seria esse catálogo, na prática? Pensa nele como uma biblioteca central. É um banco de dados separado, geralmente pequeno, e a única função dele é armazenar os metadados de backup de todos os outros bancos da empresa. E as vantagens são enormes. Primeiro, a segurança, porque ele é independente. Se o banco de produção pegar fogo, o catálogo está seguro em outro lugar. Certo. Segundo, a centralização. Você tem um único ponto para consultar o status de backup de dezenas ou até centenas de bancos. E terceiro, ele guarda um histórico muito, mas muito mais longo. É, sem dúvida, a escolha corporativa. É aquele balanço entre a simplicidade do control file e a robustez que o catálogo oferece. Ok, então já definimos o modo de operação e onde guardar o mapa. Agora, a parte física. Quando o RM faz o backup, ele só copia o arquivo ou tem algo mais inteligente acontecendo? O material menciona dois formatos bem diferentes, o backup set e a image copy. O formato padrão dele é o que a gente chama de backup set. Imagina que ele não está copiando o arquivo em si, mas sim colocando os dados dentro de uma caixa especial, um formato que só a Oracle entende. E por que ele faria isso? Qual a vantagem de colocar os dados nessa caixa proprietária? Várias, na verdade. Dentro dessa caixa, ele pode, por exemplo, comprimir os dados para economizar espaço em disco. E, mais importante, ele lê o arquivo e copia apenas os blocos de dados que realmente têm informação. Ele pula os espaços em branco. Ah, então ele otimiza o tamanho. Exato. Num banco de dados de, 5 terabytes, isso pode significar que o backup final vai ter só 2 terabytes. E essa caixa, o backup set, é a base para a funcionalidade mais poderosa de todas, que são os backups incrementais. A gente já fala deles. A desvantagem, se é que tem uma, é que na hora de restaurar, ele precisa abrir a caixa e extrair os arquivos originais, o que leva um pouquinho mais de tempo. E a outra opção, a image copy. A image cópia é exatamente o que o nome sugere. Uma cópia imagem bit a bit. É o equivalente a dar um comando de copy no Windows ou cp no Linux. Ela copia tudo, inclusive o de espaços em branco. E qual a vantagem disso, então? A grande vantagem é a velocidade da recuperação. É praticamente instantâneo. O ARMA não precisa extrair nada, ele só precisa apontar o banco de dados para começar a usar aquele arquivo copiado. Isso nos leva a uma decisão que não é só técnica, é uma decisão de negócio. Como assim? É a batalha clássica entre RTO e RPO, o objetivo de tempo de recuperação e o objetivo de ponto de recuperação. Eu já vi equipes escolherem image copy para o banco de dados mais crítico da empresa, mesmo gastando o dobro de espaço em disco. Por quê? Porque com isso elas podiam prometer para a área de negócios uma recuperação em menos de 5 minutos. O RTO, o tempo, era o mais importante. Já para sistemas menos críticos, a economia de espaço dos backup sets e dos incrementais sempre vencia. A escolha do formato é, no fundo, uma negociação. Fantástico. E você mencionou que o backup set é a base para o backup da joia da coroa, os backups incrementais. Isso me parece o verdadeiro ouro do Rama. A ideia de não precisar copiar terabytes de dados todos os dias é muito, muito atraente. Como isso funciona na prática? A lógica é brilhante, de verdade. Você começa com um backup que a gente chama de nível 0. Ele é uma cópia completa de tudo, a nossa linha de base. A partir daí, diariamente, por exemplo, você faz um backup nível 1. E o nível 1 copia apenas os blocos de dados que mudaram desde o último backup. E é aqui que o material aponta uma daquelas pegadinhas clássicas de prova, certo? Porque existem dois tipos de nível 1. Exatamente. O padrão é o L1 diferencial. Ele copia tudo o que mudou desde o último backup, não importa se foi um nível 0 ou outro nível 1. A outra opção é o L1 cumulativo, que copia tudo o que mudou desde o último nível 0. A diferença parece sutil. Parece sutil, mas o impacto na hora da recuperação é enorme. Pode dar um exemplo prático? Claro!
Pensa no cenário da questão 3 do material que a gente viu. Temos um nível 0 no domingo. Na segunda, um L1 diferencial. Na terça, outro L1 diferencial. Se o sistema quebrar na quarta-feira, você precisa restaurar o nível 0 de domingo, depois aplicar o L1 de segunda, depois o L1 de terça e aí sim os logs para chegar no ponto da falha. É uma corrente. Agora, se na terça o backup fosse um L1 cumulativo, ele conteria todas as mudanças desde domingo. Para recuperar, você só precisaria do L0 de domingo e do L1 cumulativo de terça. Menos peças para juntar, uma recuperação mais rápida. Entendi. O backup cumulativo é maior, mas a restauração é mais fácil. Perfeito. Mas a pergunta que não quer calar: como o RMN sabe, sem ter que ler os 5 terabytes do banco inteiro, quais foram os blocos que mudaram de ontem para hoje? Isso parece o verdadeiro truque de mágica. Esse é o truque. Seria impossível ler tudo todo dia. Para resolver isso, existe um recurso fantástico chamado Block Change Tracking, ou BCT. E a analogia do material é perfeita. O BCT é um dedo duro. Um dedo duro. Sim, é um arquivo pequeno que o próprio banco de dados mantém e, em tempo real, ele vai anotando ali o endereço de cada bloco de dados que sofre uma alteração. Na hora do backup incremental, o RMAN não lê os terabytes de dados. Ele simplesmente pergunta para esse dedo duro: e aí, quem mudou desde ontem? Ele recebe uma lista bem pequena e vai direto nos blocos certos. Isso torna o backup incremental, que já era uma ideia genial, exponencialmente mais rápido. Isso é realmente genial. Ok, agora vamos para a parte que o material destaca como a maior fonte de confusão de todas. Algo que pode derrubar alguém numa prova ou, pior, numa recuperação de verdade. A diferença entre restore e recover. Para um leigo, parecem a mesma coisa. E essa confusão é perigosíssima. No universo do RMA, são duas ações completamente distintas e mais sequenciais. Restore é o ato de copiar o arquivo do backup de volta para o seu lugar. Você está literalmente trazendo um arquivo do passado, de ontem, de domingo, e colocando ele no disco. Certo, o arquivo está de volta no lugar. Isso, o arquivo está ali, mas ele está desatualizado. E o recover? Recover é o passo seguinte, obrigatório. É o ato de pegar aquele arquivo desatualizado que você acabou de restaurar e aplicar sobre ele o filme das transações, os archived logs, para atualizá-lo até o ponto no tempo que você precisa. Eu lembro de um caso, um DBA Júnior que achou que o comando restore sozinho era suficiente. Ele restaurou os arquivos, avisou que o banco estava no ar. Ah, não. Mas era a versão do backup da noite anterior. Uma manhã inteira de transações financeiras simplesmente tinha sumido. É o tipo de erro que só se comete uma vez, sabe? E ilustra perfeitamente porque o recover é o segundo passo absolutamente crucial. Primeiro restore, depois recover. Sempre. Que história. Isso deixa a diferença bem clara, sem dúvida. E outra confusão que o material aponta, muito comum, é entre o RMAN e outra ferramenta, o Dataprump. Quando usar um e quando usar o outro. É a diferença fundamental entre o físico e o lógico. O RMAN é para desastres físicos. Ele trabalha com blocos, com a estrutura de arquivos do banco. Ele serve para quando um disco queima, um arquivo é corrompido ou quando alguém, por engano, apaga um data file. Certo, o desastre. Isso. Já o Datapump, com os comandos expdp e impdp, é para movimentação lógica. Ele não entende de blocos, ele entende de tabelas, usuários, pacotes. Você usa ele para exportar uma tabela de um banco e importar em outro, ou para migrar um esquema inteiro. Usar um para a tarefa do outro é a receita para o fracasso. Perfeito. O material também cita rapidinho umas boas práticas, como o Auto Backup do Control File e a Fast Recovery Area, a FRA. São duas redes de segurança importantíssimas. O Auto Backup do Control File resolve aquele problema do mapa no baú do tesouro. Com ele ativado, toda vez que você faz um backup, o RMAN automaticamente faz uma cópia separada do Control File. Se você perdeu o original, tem essa cópia. Já a FA é como se fosse a casa de tudo relacionado à recuperação. É uma área no disco que você delega para a Oracle gerenciar. Ela guarda os backups, os archived logs e, o mais importante,
ela mesma se encarrega de apagar o que não é mais necessário, evitando que o disco encha. Ótimo. Para fechar, vamos só recapitular os pontos principais, os macetes. RMN é para backup físico, recuperação de desastres. O pré-requisito para qualquer recuperação séria é o modo Archive Log. Restore traz o arquivo do passado, Recover o atualiza para o presente. E para mover dados entre bancos, tabelas, esquemas, a ferramenta é o Data Pump. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Acho que significa que dominar esses conceitos é entender a espinha dorsal da proteção de dados num ambiente Oracle. É a diferença entre um problema e uma crise. Exatamente. Isso me leva a uma provocação final, que foi inspirada por uma menção no material aos snapshots de storage. Fica a reflexão. Num mundo onde a tecnologia de armazenamento nos permite criar snapshots de volumes de disco de forma instantânea, que parecem um backup mágico, super simples, por que uma ferramenta com todas essas regras e essa complexidade, como o RMN, continua sendo absolutamente essencial? É uma ótima pergunta para se pensar. O que é a necessidade de um backup consistente que entende o estado interno do banco de dados nos diz sobre a diferença fundamental entre simplesmente copiar bits de um lado para o outro e garantir a integridade lógica e transacional de um sistema tão complexo. A resposta a essa pergunta é o motivo pelo qual o Raman ainda hoje é rei.